Vamos ficar de pé, queridos, para lermos a palavra de Deus, então? Estou aqui essa noite acompanhado da minha maravilhosa esposa, a pastora Jaqueline, que está aqui em cima do altar. Muito obrigado, minha amada esposa. Somos casados há 25 anos, 10 meses e 28 dias. Estamos quase já indo para o 26º ano. Quase 26 anos de casamento, né? Então, Deus seja louvado por isso. É para a honra e glória do Senhor. O mérito não é nosso, porque, irmãos, ser humano, agora Deus faz, Deus pode, Deus tem cuidado de nós, da nossa família, e somos gratos por isso. Querido, se você trouxe a palavra de Deus, se você não trouxe, não tem problema, você pode acompanhar pelo Data Show, mas eu gostaria, para aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. O Evangelho, como vocês sabem, é de Jesus Cristo, escrito segundo o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu tenho aqui a versão Almeida, então eu vou ler na versão Almeida, Lucas 24, 13. Amém? Amém? Estou vendo ainda a gente folheando a Bíblia, eu vou esperar mais um pouquinho, irmãos, não tem problema. Glória a Deus. 24:13 diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, agora Jesus falando: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Amém? Coloque a Bíblia
em cima do banco, estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, que privilégio, meu Deus, poder anunciar todas as boas novas, Senhor, anunciar todas as verdades imutáveis que nunca, nunca, Senhor, mudarão. Tudo nessa vida, nesse planeta é transitório, Senhor, mas a Tua palavra ela é eterna e perdurará para sempre, Senhor. É por isso que nós pregamos ela, é por isso que nós Te seguimos, é por isso que nós cremos, Senhor, porque há, Senhor, uma verdade absoluta em nossas vidas, Senhor. Pai, fala ao Teu povo, fala à Tua igreja. Eis aqui homens, mulheres, jovens, idosos, adolescentes, Senhor, que irão ouvir a Tua palavra, Senhor, e não há nada de humano nisso, Senhor. Aqui há o sobrenatural de Deus. Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir, tens liberdade, Senhor, para tocar os corações, tocar a mente, Senhor, modificar e transformar vidas, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Pai, ajuda-nos essa noite, eu consagro a Ti esta palavra, Senhor, que Tu venhas falar, Senhor, e eu venha diminuir cada vez mais, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai, um último pedido, aquele coração, Senhor, que ainda está abatido, triste, confuso ou amargurado, Senhor, eu não sei como é que está a vida do Teu servo, da Tua serva, Senhor. Pai, eu venho agora que Tu venha derramar um bálsamo especial sobre essa vida, um bálsamo especial da Tua presença, da Tua unção, Pai, curando, Senhor, aleluia, que agora neste momento, este homem, esta mulher venha sentir o Teu refrigério, Senhor, para que a Tua palavra venha falar ao coração dele, ao coração dela, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Amados, o tema da nossa pregação essa noite é a estrada que se chama desilusão, é também a estrada da oportunidade. Vou repetir, a estrada que se chama desilusão, ela também se chama a estrada da oportunidade. Queridos, o Senhor falou comigo através dessa passagem dos discípulos na estrada de Emaús, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou comigo, colocou em meu coração, que eu tenho certeza que irá fazer a obra em muitos corações aqui essa noite. E já antecipadamente eu queria dizer assim, como a gente já está há algum tempo na igreja, a gente conhece muitas pessoas, as pessoas nos conhecem, às vezes nos é difícil pregar alguns assuntos, porque as pessoas, não, o pastor está falando isso para mim, não, o pastor está falando isso para mim. De certa forma sim, o pastor está falando para todos, mas não é nenhuma mensagem específica, não é nenhum recado específico. Então, filho e filha de Deus, eu quero antecipadamente já dizer assim, essa palavra é para a igreja. Se ela tocar o teu coração, Edson, glória a Deus, aleluia, porque na verdade essa pregação, ela é para mim, porque um dia eu já estive na estrada chamada desilusão, e foi ali naquela estrada em que minha vida mudou. Então eu clamo ao Senhor para que essa noite essa palavra venha verdadeiramente frutificar em teu coração para mudar a sua vida. Segundo a Bíblia, o caminho de Emaús, ele era em direção a uma vila distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios, fazendo essa transformação para uma escala que nós possamos conhecer, seria em torno de 12 quilômetros nos dias de hoje. E Emaús significa riacho quente,
ou riacho com água fervendo? Eu quero compartilhar com vocês algumas características pelos quais eu me identifico com esses discípulos que estão descendo de Jerusalém em direção a Emaús. Israel, ele tem uma característica geográfica bem especial em relação a Jerusalém. Jerusalém fica no alto, no monte, e para irmos a Jerusalém nós temos que subir, e isso figurativamente para o povo de Deus significa em direção aos céus, em direção ao reino de Deus. Sempre que as pessoas iam para Jerusalém, elas tinham essa sensação de estar subindo para uma Jerusalém celestial, e as pessoas quando saíam de Jerusalém, elas tinham que necessariamente descer. Talvez possa não fazer muito sentido para você, isso que eu estou falando agora, mas depois irá fazer muito sentido. Mas eu quero que vocês entendam que quando nós deixamos Jerusalém, nós estamos em descendência, nós estamos num caminho que está nos levando para baixo. Então essas características das pessoas que estão no caminho da desilusão, chamado estrada da desilusão, que a Bíblia chama de caminho para a vila de Emaús. Existem estradas famosas que você e eu conhecemos. Aqui, mais próximo, tem a estrada da Serra Dona Francisca. Todos conhecem, todos sabem. Existe a estrada da Serra do Rio do Rastro, estive lá algumas semanas atrás. Existe a Rota 66 nos Estados Unidos. Alguns meses atrás, alguns irmãos foram pela Rota dos Andes, estiveram lá no Chile. Então existem estradas que elas são famosas porque ou pessoas famosas andaram por ali, ou porque ligam a lugares importantes. Eu nasci numa rua que se chamava Beco da Marreca. Verdade, irmãos. Lá em Blumenau, hoje é Rua Júlio Baumgarten. Veja só, tem até nome, né? Mas quando nós éramos criança, eu, pastor Facchini, enfim, as pessoas que moravam lá, a gente dizia assim, não, eu moro no Beco da Marreca. Por quê? Porque era um beco, já fala, era uma rua sem saída e tinha um ribeirão que passava na nossa rua, e esse ribeirão, quando ele enchia, ele transbordava, e tinham pessoas que criavam marrecos lá, e os marrecos saíam nadando quando o rio Riacho chegava e os marrecos iam embora. Então era conhecido pelo Beco da Marreca. Não é um nome muito legal, né, irmãos? Mas fazer o quê? É verdade, eu vim do Beco da Marreca. Daí, como diz a minha esposa, você pode tirar o homem do Beco da Marreca, mas não tira o Beco da Marreca do homem, né? Então é isso, irmãos, faz parte. O que ela quis dizer com isso eu não sei, mas ainda você pode ter uma ideia, você pode ter uma noção, né? Quer dizer, eu faço assim essa entrada de descontração nas minhas pregações, porque primeiro que eu relaxo, eu estou muito tenso aqui em cima, então pode não parecer, você acha que não, o pastor prega normal, não é, irmão, a gente fica muito tenso aqui em cima, e também é uma maneira que eu tenho de me conectar com as pessoas que estão nos assistindo aqui, estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Então existem lugares que são chamados, são conhecidos pelo nome da estrada, o nome da rua, enfim, mas as nossas vidas, em algum momento das nossas vidas, a gente pode estar nessa estrada chamada estrada da desilusão, da decepção, estrada da frustração, que era o que estava acontecendo com os discípulos. Um se chamava Cleopas e o outro nós não sabemos o nome. Mas pastor, por que esses discípulos eles estavam desiludidos? Por que eles se sentiam desenganados? A desilusão, a decepção, ele sempre é fruto de uma experiência negativa que nós passamos, tivemos, enfim. Eu e você podemos estar decepcionados com os nossos amigos, decepcionados com alguém da nossa família, decepcionados com alguém na igreja. Isso não acontece, mas pode acontecer. Você pode estar decepcionado com o pastor, e você pode estar decepcionado com Deus.
que era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam decepcionados com Jesus. Mas pastor, por que eles estavam decepcionados? Porque eles acompanharam o mestre, eles tinham acompanhado o mestre. 3 anos e meio de pregação, 3 anos e meio convivendo com o Cristo, vendo milagres, vendo curas, mortos ressuscitando, leprosos sendo curados, cegos enxergando, surdos ouvindo, demônios sendo expulsos. Esse é o cara, ele é o Messias, ele é que vai conduzir Israel para se libertar de Roma, é ele que vai estabelecer o reino messiânico. Agora, Israel vai ser cabeça de nação, até que enfim as promessas de Deus vão se cumprir em nossa nação, em nossas vidas. Só que não foi do jeito que eles imaginavam. Já era o 3º dia, aqui nós temos agora no dia em que o Senhor ressuscita, e eles estavam retornando para as suas casas, e eles falam isso para o Senhor, que se aproxima deles, e eles não o identificam. Então, queridos, quando estamos na estrada da desilusão, da decepção, do desengano, é muito difícil de nós vermos Deus em nossas vidas, porque o nosso coração ele está fechado, o nosso coração ele está preso, o nosso coração está abatido e triste, e o nosso estado emocional muitas vezes pode refletir no nosso estado espiritual, que era o caso desses discípulos. O Senhor aparece para eles nesse caminho, e a palavra de Deus diz que os olhos desses discípulos permaneceram como fechados para que não o reconhecessem. Aqui há uma questão teológica bem interessante. Por que os discípulos não o conheceram? Existem vários motivos. Primeiro, que eles não acreditariam que o Senhor estava ali. Segundo, que o corpo pelo qual o Senhor apareceu a eles era um corpo glorioso, um corpo ressuscitado. Eles tinham visto o Senhor sendo crucificado, tinham visto o corpo do Senhor abatido, chicoteado, ensanguentado, e ali ele aparece de uma forma diferente para eles, e então eles não reconheceram o Senhor Jesus. Esse é apenas alguns dos motivos pelos quais eles não reconheceram o Senhor, mas principalmente eu quero aqui deixar registrado que nos nossos momentos de vida em que nós estamos desiludidos e decepcionados, a probabilidade de não vermos ao Senhor Jesus é muito grande, mas existe uma forma, existe um caminho de nós chegarmos a essa mudança, a essa oportunidade. Enquanto que eu preparava essa palavra, Deus me trouxe algumas situações que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas foi a respeito de um livro chamado O Peregrino. Cadê o pastor Jair? Pastor Jair, eu sei que ama esse livro. O livro O Peregrino é o 2º livro mais lido da humanidade. O primeiro é a Bíblia, o segundo é O Peregrino. O Peregrino foi escrito por volta de 1620, 1630, pelo pastor anglicano John Bunyan. Se você não leu, se você não tem esse livro, eu digo para você, você tem que ler. Você tem que ter esse livro na sua biblioteca particular. É o livro cristão mais lido da face da terra. Já foi traduzido para mais de 200 idiomas. Poxa, mas pastor, é um livro lá do século 17, tão atual quanto era naquela época. E o livro O Peregrino, ele fala dessa caminhada nossa cristã, tanto é que o personagem do livro se chama Cristão, e esse cristão, ele está a caminho do céu, ele está a caminho do reino de Deus, e ele se depara por várias situações, ele se encontra com várias pessoas que tentam tirar ele do caminho. Enfim, é um livro que você tem que ler, você tem que conhecer, e você vai se identificar com esse peregrino, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos peregrinos em terra estranha.
Então, o fato de estarmos caminhando é um fato bíblico. Queridos, todos nós estamos caminhando em uma direção, ninguém está parado nesse negócio. Eu e você estamos a caminho de algum lugar, estamos caminhando em uma direção e vamos chegar a um lugar, quer você queira ou quer você não queira. Mas eu convoco a todos a caminhar em direção ao reino de Deus. Mesmo que nesse momento você esteja nessa estrada chamada desilusão, há uma oportunidade, há um privilégio de você ter uma experiência única, real, que irá mudar a sua vida, que seria uma experiência com Jesus Cristo. E não depende do tempo que você tenha de caminhada na igreja, não depende da sua idade que você tenha, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Antes de eu me converter, há quase 18 anos atrás, eu caminhei por essa estrada. Eu tinha uma ideia do que era Jesus Cristo, eu tinha uma ideia do que era ter uma religião, não preenchia a minha vida, mas eu tinha uma noção mais ou menos do que era. E chegou o momento que as minhas forças se exauriram, e eu estava profundamente amargurado, chateado e decepcionado com as pessoas, com Deus, com a vida, com o mundo, a ponto até mesmo pensar em fazer uma besteira. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, tudo mudou. Foi naquela estrada, naquele caminho, naquele local em que eu tive uma experiência com Deus e tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu passei a conhecer verdadeiramente a Jesus. Não por ouvir falar, não porque meus pais disseram, não porque eu vi nos filmes, na televisão, não, porque eu tive uma experiência individual com Deus. E é essa experiência individual com Deus é que é a marca registrada do crente, do cristão evangélico. Não existe salvação por atacado, irmão. Não existe salvação por ser membro de igreja, não existe salvação por ser filho de crente, filho de pastor, filho de obreiro, não, mas o meu avô foi missionário, o meu bisavô fundava a igreja, não, porque não existe isso. Toda a experiência que nós temos com Cristo, a salvação é individual. Aprenda uma coisa, a salvação é individual, a tua posição e a minha posição, ela é individual, e a experiência com Deus, ela é individual, porque nós não caminhamos pela experiência dos outros. Claro que nós temos um encontro com Cristo e pessoas vêm e testemunham coisas maravilhosas, mas o que está à disposição dessas pessoas também está à nossa disposição. Você crê nisso? Você crê que todos nós temos que ter uma experiência individual com Deus? E essa experiência individual com Deus é que nos dá a certeza da salvação? Você crê nisso? Essa experiência salvífica, a experiência da salvação, esse encontro único com Deus, ele tem que ser um marco em nossas vidas. Ele tem que ser assim, naquele momento, naquele dia, Jesus entrou na minha vida. Nós estamos numa passagem de 2 discípulos que caminharam com o Senhor, mas eles não conheciam a Jesus. Gente, isso para nós, enquanto igreja, é um drama, é um acidente catastrófico. Pensa você estar aqui culto após culto, fazer parte de uma igreja, trabalhar na igreja e nunca ter tido um encontro verdadeiro e real com Cristo. Se perguntar para você, você é salvo, você vai dizer, pastor, eu não sei. Como não sabe? Esse não saber, essa dúvida no teu coração, ela tem que ser retirada. Essa dúvida, ela tem que ser arrancada do teu coração através do encontro pessoal com Cristo. E nós vamos falar disso aqui. Então, neste caminho, nessa estrada que se chama desilusão, nós podemos estar desenganados, desiludidos, aborrecidos e desorientados. Uma pessoa desorientada é aquela pessoa que não sabe para onde ir. Emaús é uma cidade que sumiu do mapa, ninguém sabe onde é que fica. Com o passar dos anos, ela simplesmente desapareceu. Não existe registro histórico, arqueológico que aponte para onde é a vila de Emaús.
Isso tem um significado teológico. Você pode estar caminhando por um caminho que não vai dar em lugar nenhum. É um caminho que simplesmente vai dar em nada. Você pode estar cheio de planos, fazendo vários planos nesse caminho, mas você corre o risco de chegar em nada, a lugar algum. Isso para as nossas vidas é um drama. Também pode ter uma consequência grave, porque você não está sozinho nesse caminho. E agora eu falo com os homens, especialmente, você que é o cabeça, você que é o sacerdote, você é aquele que, Marquinhos, aquele que Deus constituiu por cabeça, se eu estou no caminho errado, eu estou trazendo comigo a minha família. Ai, pastor, eu não queria ouvir isso. O problema é teu, irmão, mas vai ouvir. Fala Jesus, é isso mesmo. A responsabilidade é sua. E não adianta colocar a culpa no pai, na mãe, na esposa, no filho, no neto, no time de futebol que perdeu, no filme. Ei, não tem esse negócio. Deus está falando comigo e Deus está falando contigo. A nossa posição enquanto homens, dentro do nosso lar, reflete em toda a nossa família. As mulheres poderiam dizer amém? Oh glórias! Oh glórias! Se nós nos levantarmos, homens, se nós nos levantarmos, tomarmos a nossa posição no nosso lar, como sacerdote, como cabeças, saindo da nossa zona de conforto, saindo do sofá, saindo da frente da TV, saindo das coisas que o mundo nos oferece, para termos uma vida de comunhão com Cristo, a nossa família nos acompanha. Enquanto que os seus filhos são sujeitos a você, aproveite, irmão. Enquanto que os seus filhos ainda estão sujeitos a você, a tua postura, o teu exemplo, faz toda a diferença na vida dos teus filhos. Depois que eles ficaram adultos, tudo é mais complicado, porque eles estão começando a ver você. Os nossos filhos olham para nós, a nossa inconstância na fé vai refletir na vida espiritual dos nossos filhos, até eles conseguirem entender, se isso acontecer algum dia, eles vão pagar um pedágio que não precisavam pagar. Nossos filhos olham para nós, os nossos filhos olham o comportamento que nós temos em casa, os nossos filhos olham a nossa postura, olha as coisas que nós fizemos, o modo como você trata a sua esposa, nossos filhos olham isso, o modo com que nós nos relacionamos em família. Eu não conheço ninguém, graças a Deus, de filhos que se desviaram porque os pais não tinham uma vida muito cristã em casa. Não conheço ninguém, tá, irmãos? Ninguém. Qualquer coincidência, é mera, qualquer semelhança é mera coincidência. Não conheço ninguém cujos filhos diziam: meu Deus, pastor, nossa família tem que morar na igreja, porque quando a gente sai daqui tudo se transforma. Diz a lenda que tinha até pessoas vindo com um caminhão de mudança para a igreja, para morar na igreja, porque na igreja a família é diferente, o pai e a mãe sorriem um para o outro, falam bem um com o outro, se cumprimentam. Os filhos queriam vir morar na igreja. Isso é uma anedota, irmão, é piada, hein? É piada. Essa desorientação, ela influencia na nossa vida espiritual. Se você abrir lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Jesus, ele pergunta para os discípulos: e para vocês? Para onde vocês irão? Vocês também vão me abandonar? Jesus pergunta isso para os discípulos, em determinado momento em que o Senhor está pregando. 6,68, e Pedro fala disso: olha, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna? Significa dizer que, se eu escolher outros caminhos, se eu estiver trilhando outros caminhos, talvez o resultado possa não ser aquele pelo qual
eu gostaria de chegar, de ter, e a minha família também pode correr o risco de não ter o resultado final que eu gostaria que tivesse. O pastor Facchini, ele sempre fala que o incômodo de hoje vai gerar comodismo depois, e o teu comodismo de hoje provavelmente gerará incômodo depois. O que o pastor Facchini fala, o que ele quer dizer quando ele está falando isso? Ele quer dizer que o nosso momento de caminhada com Cristo, de influenciar pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, é agora, porque chegará um momento da nossa vida que nós vamos querer descanso, queremos estar em paz, os anos de vida já chegaram, nossos filhos já estão grandes, já têm os netos, ou seja, nós vamos estar em outro momento das nossas vidas, em que a nossa energia já não é mais tão grande, a nossa força, o nosso vigor já não é mais tão grande. Então, nesse momento que nós temos ainda tempo de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que fazer isso, porque este é o nosso momento. Ah, pastor, para mim é muito cedo ainda. Ok, irmão, eu respeito isso, mas o tempo que você tem é agora, é o já. Interessante que o tempo de hoje é chamado de presente. O tempo de ontem já passou, nem eu nem você temos como voltar atrás. O amanhã ninguém sabe. Quem é que sabe o dia de amanhã? Mas o hoje, o presente, você tem o domínio. Então hoje, o já, o agora, que é um presente de Deus para mim e para você, nós temos que utilizá-lo da melhor maneira que Deus se agrada. A decepção. Tá, mas Jesus não era o Messias? Ele não prometeu lá em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância? Irmãos, tem pessoas que na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada cristã, nós fazemos alguns ideais para ser alcançados que não, olha, se não alcançarmos, então eu não quero mais saber de Deus. Nós idealizamos algumas coisas materiais, nós idealizamos algumas coisas espirituais, nós idealizamos algumas posições, e quando isso não alcança, quando isso não chega, eu fico esmorecido, eu fico triste e fico decepcionado. Com os discípulos de Emaús não foi diferente, porque o Senhor tinha levantado discípulos, ou seja, Ele tinha levantado pessoas para seguir com Ele. Inclusive tinham discípulos que, olha, quem é que vai sentar à tua direita, Senhor, no teu reino? Vai ser eu ou vai ser meu irmão? Havia isso no coração dos discípulos. Quem seriam as pessoas mais importantes no círculo de amizade, ali entre os escolhidos do Senhor? Talvez eu, talvez você, nós temos gerado expectativas em nosso coração que não estão alinhados com a vontade de Deus. Você consegue entender isso, igreja? Talvez você tenha idealizado viagens, posses, talvez você tenha idealizado pessoas. Não, meu marido vai ser um príncipe encantado. Glória a Deus, né? Vai ser um príncipe encantado. E casou com um sapo, irmão, mas amém, glória a Deus, está tudo certo, é da vontade do Senhor. Talvez você tenha idealizado, jovem, casar com uma mulher linda. Eu tive esse privilégio, mas se você não chegou lá ainda, continua orando, irmão, Deus vai te dar graça. Então às vezes nós idealizamos algumas coisas que não estão bem dentro da realidade com que Deus tem para mim e para você. Talvez você tenha se consumido atrás de bens materiais, os quais o Senhor não quer dar para ti, e você vai atrás mesmo assim. Ah, pastor, como que negócio é isso? Como é que acontece isso? Irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem nos prosperado vem em paz. Tudo aquilo que Deus tem para nós vem em paz. Não é na briga, não é na trapaça, não é você tirando alguém da frente, passando por cima, passando a perna, tirando o teu tempo de comunhão com a tua família, tirando o teu tempo de lazer com os teus, tempo de comunhão na igreja. Se isso está acontecendo na minha e na tua vida, irmão, eu posso te garantir, Deus não tem esse negócio para ti, porque aquilo que o Senhor tem para nós é paz. Se isso tem trazido discórdia dentro da tua casa, a tua esposa diz, olha, você, marido, você não está tendo tempo para os teus filhos,
Não, mas eu estou trabalhando para dar o melhor para vocês. O melhor para vocês é você, cara. Você é insubstituível. Para a mulher também não é diferente. Nós temos que ter o nosso tempo de qualidade em família, nós temos que ter o tempo de qualidade na igreja, nós temos que ter o tempo para fazer as coisas de Deus, e o Senhor nos acrescentará, porque a palavra de Deus diz: se atentamente ouvires a Deus e obedecer os mandamentos meus, o Senhor nosso Deus nos prosperará, e as bênçãos te seguirão. As bênçãos seguirão a mim e a você. Nós não precisamos correr atrás de bênção, irmão. As bênçãos nos alcançarão. Mas isso é atitude. Então, se eu estou desiludido, desorientado, decepcionado com as promessas de Deus que não se cumprem na minha vida, assim como os discípulos a caminho de Emaús, tem pessoas que são ansiosas, extremamente ansiosas com o dia de hoje, com o dia de amanhã. Assim como aqueles discípulos queriam que o reino de Deus se estabelecesse naquele momento, eles queriam as coisas tudo para hoje, tudo para que acontecesse agora. E o Senhor tem planos diferentes para cada um de nós. Os planos que Deus tem na minha vida são para a minha vida. Os planos que Deus tem para a tua vida são para a tua vida. Guto, os planos que Deus tem para ti é para ti, cara, para mais ninguém. No tempo de Deus, no tempo certo. Quem é que pode atrapalhar os planos de Deus em nossas vidas? Aquela pessoa que você olha na frente do espelho todo dia. Aquela pessoa ali pode atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Interessante que no versículo 24, 25, o Senhor Jesus, ele resolve mais ou menos o seguinte: a hora que ele escuta, eles vão falando, vão dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eles não estavam envolvidos com nada, não, quem crucificou o Senhor foram os sacerdotes e os príncipes do nosso povo. Que mentira, que mentira. Quem crucificou o Senhor Jesus foi o povo que estava lá, porque eles poderiam ter escolhido entre Barrabás e Jesus, e o povo escolheu Barrabás. Que mentira, a responsabilidade nunca é minha. Não, foram os sacerdotes, foram os príncipes que crucificaram esse homem de Deus, que era poderoso diante do Senhor e diante do povo. Para, amigo. O Senhor Jesus vai direto no coração deles. Quando o Senhor diz assim: ó nécios e tardos de coração, nécio significa ignorante. Nécio significa infantil. O Senhor está indo direto no coração deles. O que vocês estão me contando aí, mãe? Não é nada disso. O que vocês estão me falando não é verdade. Não foi assim que aconteceu. É isso que o Senhor Jesus está falando para eles. Eles não tinham coração para crer tudo aquilo que os profetas tinham falado, que o Senhor Jesus seria crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria. Então, pela incredulidade deles, eles não conseguiam sair daquela estrada. Eles continuavam caminhando na estrada chamada desilusão. Às vezes a religiosidade nos deixa nessa estrada. Era o meu caso. Eu era um homem religioso, eu tinha uma religião, e eu acreditava que aquela religião era suficiente para me levar a ter uma intimidade com Cristo, e não era suficiente. E até mesmo porque eu nem queria ter intimidade com Cristo. Eu achava que era Deus lá e eu aqui, vamos embora. Se é a vida que segue, e assim vai. Só que não é isso que o Senhor tem para nós. O pessoal que tem um pouco mais de idade, lembram-se daquela música chamada Rastros na Areia? Vocês lembram dessa música? Ali pela década de 70 e 80, foi bem famosa. O pessoal mais jovem, eu sei, não vai lembrar, né? Mas o pessoal aí que está na faixa dos seus 40 para frente, vai lembrar dessa música que dizia dos passos na areia, que uma pessoa se encontrava com Jesus e eles voltaram no tempo, ou seja, para o momento de vida que ele estava caminhando naquela faixa de areia. E ele percebia que em determinado momento
as pegadas estavam umas ao lado das outras, ou seja, a pegada dele e a pegada de Jesus estavam uma ao lado da outra. E em determinado momento tinha só uma pegada, só uma pessoa estava caminhando ali. E a música fala que esta pessoa fala para Jesus: Jesus, por que tu me abandonou nesse momento? Foi o momento mais difícil da minha vida, foi nos momentos de angústia, de aflição, de tristeza. Senhor, por que tu me abandonaste nesse momento? E você se recorda dessa música, o que Jesus fala? Disse: filho, nesse momento eu carreguei você, nesse momento eu te peguei no colo. Foi nesse momento que você sentiu o consolo e o conforto de Deus para a tua vida. Foi no momento que eu te peguei no colo. Quando nós temos a perda de um ente querido, de alguém que era muito precioso para nós, essa pessoa parte, vivemos momentos de solidão, momentos de tristeza. É somente o consolo do Espírito Santo que pode nos dar a força suficiente, a motivação suficiente para seguir em frente, irmãos. Nós temos que aprender a descansar no colo do Senhor. A religiosidade não traz isso. A religiosidade, ela nos afasta do Senhor. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele é bem claro, ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, ele não é apenas uma pessoa, mas ele é também um caminho. Ou nós estamos nesse caminho, ou nós estamos em outro caminho. E Jesus está dizendo: olha, o caminho que vocês vierem através de mim vai levar ao Pai, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa certeza, essa verdade que é imutável, ela nos dá condições de olhar para o Senhor e dizer: não, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Tem pessoas que se desiludem, que se decepcionam pela sua imaturidade. O que é a imaturidade? A imaturidade espiritual, ela não tem nada a ver com o tempo de igreja que cada um de nós temos. A imaturidade espiritual, ela vem com o sabor dos meus sentimentos, das minhas emoções. Ah, hoje eu estou triste, hoje eu não vou para a igreja, estou triste, acordei abatido, não sei por quê, mas não vou para a igreja, ninguém fala comigo hoje, estou com aquilo virado. Não é assim, irmãos? Não é assim? Você chega no trabalho, vem um cara mais, não chega perto do chefe hoje porque ele está com a tica. Filho, não fala com teu pai hoje porque, olha, teu pai está... Não, esse assunto não pode ser discutido hoje, porque se discutir, a casa vai virar num banzé. E tem pessoas que trazem isso para a sua vida espiritual. Eu caminho com Jesus conforme o meu humor. Se eu estou bem, tudo bem. Se eu estou mal, tudo vai mal. Isso não é maturidade. A maturidade cristã, é interessante que Paulo fala assim, né? Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas ele fala o contexto desse versículo depois de dizer: olha, eu sei andar em qualquer situação. Eu sei andar tendo tudo e não tendo nada. Eu sei andar estando com fome, estando alimentado. Eu sei andar estando com frio, estando agasalhado. É por isso que Paulo fala, então, tudo posso naquele que me fortalece. E isso é maturidade. A maturidade cristã significa estar com o Senhor independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Eu sei que tem pessoas que acredito que servir a Cristo é só alegria, é só uhul, é só bababá. Não, irmãos, isso é uma fé infantil. Eu e você, nós vamos perder entes preciosos para nós. Nós vamos sepultar os nossos pais. É o caminho natural. Nossos filhos irão nos sepultar um dia, se assim Deus quiser, e tomara que seja dessa maneira e não o inverso. Mas se acontecer o inverso, Deus está no controle. Com Cristo nós poderemos experimentar o desemprego, uma doença,
Está aí o pastor Idemar, glória a Deus pela vida dele. Não foi assim, pastor Idemar? O dia que eu estive visitando ele assim, mas pastor Giovanni nem sabe. Tem pessoas que vêm aqui e dizem, pastor, a vida está ruim mesmo, né? Está difícil, pastor. Olha, lá em casa, né, eu quero que tu ore. O homem precisando ser consolado, as pessoas iam lá para abater ainda mais o camarada. Digo, Jesus. É verdade? Depois você pode falar com o pastor Idemar ali. Era assim? Cadê os homens e as mulheres com maturidade de fé? Onde é que estão essas pessoas? E podem dar uma palavra de consolo, uma palavra de motivação. Ei, filho, filha, levanta, deixa eu orar por ti, vou jejuar por ti. Eu não entendo o que está acontecendo, mas estamos juntos. Deus vai te tirar dessa, e se não tirar, glória a Deus. Nós cantamos esse hino. Se Deus abrir a porta, amém. Se Ele não abrir a porta, também. Nós cantamos isso, mas não vivemos isso muitas vezes. Então a imaturidade da minha e da sua fé, às vezes a imaturidade do irmão pode nos colocar nessa estrada de desilusão. Eu queria chamar o grupo de louvor até aqui em cima. Mas existe uma fórmula. Ou melhor, existe uma forma de nós sairmos desse caminho, pularmos fora desse lugar. Caminho de desilusão nos leva para lugar de riacho com águas fervendo, irmão. E olha, pular dentro de água fervendo, só o marreco que gosta é a galinha, para tu poder depenar o bicho. Porco também, né? Quem já matou porco sabe que tu joga aquela água escaldando. O pastor Wilson gosta disso, né? O cheiro é horrível, mas deve ficar top, né? Então ali não é lugar para nós, irmão. Lugar de água fervendo não é para mim, não é para você. Deus tem um lugar, como diz o salmista, Salmo 23, tem um lugar de refrigério, uma água calminha para nós. Esse ali é o nosso lugar, não é em outro lugar. Então existe uma maneira de nós caminharmos, retornarmos para o caminho que o Senhor tem para mim e para você. Tudo começa no versículo 29. Pode colocar 24, 29 ali para mim, por favor. Começa com a palavra deles dizendo para o Senhor: fica conosco. Senhor, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. A palavra constranger ali, irmão, tá? Para a gente entender bem, seria mais ou menos, eu vou pegar o João aqui, ó. Seria mais ou menos, eles agarraram o Senhor e disseram: Jesus, fica conosco. Eles constrangeram o Senhor para permanecer com eles. Eles não haviam motivo para isso, mas eles constrangeram o Senhor a ficar com eles. Senhor, já é tarde, fica conosco. Ali, naquele momento, os olhos deles começaram a se abrir. O momento da minha vida que eu comecei a ver a Cristo foi quando eu disse: Senhor, preciso de Ti, fica comigo. É isso que os discípulos estão falando para o Senhor Jesus: fica conosco, Senhor. Uau, Tu abriu as Escrituras para nós. Olha, Tu és um homem de Deus. É isso que eu quero para a minha vida isso. E o Senhor Jesus entrou para ficar com eles. Se você clamar ao Senhor, filho, filha de Deus, ei, Jesus não vai passar batido na tua vida. Ele não vai passar batido. Se você clamar, assim como eu clamei, e muitas pessoas já clamaram: Senhor, fica comigo. O Senhor vai ficar. Porque se você está aqui essa noite para ouvir essa pregação, é porque Deus tem algo para ti, filho e filha de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te transformar. Deus quer te tirar desse caminho que leva para a desilusão, para o desgosto, para a tristeza, para a derrota. Primeiro passo: Senhor, fica comigo. Segundo passo:
Deixa o Senhor consagrar tudo que você tem. Versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. Tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Minha vida, minhas posses, minha família, meu trabalho, tudo é teu, Senhor. Entregue tudo na mão do Senhor. Você não vai se arrepender. Não, eu entrego para Deus só isso aqui, o resto eu quero ficar comigo. Não, irmãos, não funciona assim. Porque para Jesus sentar à mesa com você, essa veio direto, hein? Para Jesus sentar na mesa com você, você tem que entregar tudo para o Senhor. Entrega a tua casa para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Porque Ele quer abençoar, Ele quer consagrar isso, Ele quer ser morador desta casa. Ele não quer ser inquilino. Ei, escute agora, presta atenção, hein? Presta atenção agora. Você não convida Jesus para ser inquilino, não, você convida Jesus para ser o dono da tua casa. E se Ele é o dono, Ele vai chegar lá, tira essa sala daqui, coloca esse quarto para lá. Não é aquele tipo, fica à vontade, mas não mexe em nada, né? Não tem? Chega uma visita na tua casa, não, fica à vontade, mas não mexe em nada. Não é assim. Se o Senhor Jesus é dono da tua casa, é dono da tua vida, Ele pode fazer o que Ele quiser dentro da tua casa, cara. Não. Jesus entra, mas não mexe em nada. Mas como assim não mexe em nada? Consagre tudo ao Senhor. Os discípulos disseram, mas não nos ardia o coração enquanto que Ele falava. Porque então os olhos dos discípulos se abriram. Esses olhos só se abriram depois que eles reconheceram que Jesus era Senhor. Pediu para o Senhor ficar com eles. Eles consagraram tudo para o Senhor. Então os olhos se abriram. Você quer ter uma experiência verdadeira com Deus? Você quer realmente ter intimidade com Jesus? Convide Ele para entrar na sua vida. Consagre tudo para Ele. Se essa palavra está aquecendo, queimando no teu coração, aleluia, é porque o Senhor está falando contigo. Esteja aqui no templo ou em casa, o Senhor está falando contigo. Te coloca de pé, aleluia, em nome de Jesus. Te coloca de pé, igreja. O que aconteceu depois que o Senhor ficou na casa, consagrou a tudo? Eles lembraram, aquela palavra queimou no meu coração. Eles foram correndo de volta para Jerusalém, aleluia. Eles voltaram para Jerusalém, não andando, mas correndo rapidamente. Eles voltaram para Jerusalém para contar as boas novas. Ei, o Senhor vive. Eu estive com Ele, Ele esteve conosco. Ele sentou à mesa, partiu o pão. É isso que eu quero contar para vocês. O meu Jesus vive. O nosso Jesus vive. O túmulo dele está vazio. Ele ressuscitou. E Ele está aqui essa noite, aleluia. Oh, glória a Deus. Você quer sair do caminho da desilusão? Você quer sair do caminho da tristeza? Você quer conhecer a alegria e o gozo do Senhor? Saia do seu lugar. Venha para a frente do altar. Nós vamos louvar, vamos cantar agora. E se você quiser dar este passo e aceitar a Cristo, se reconciliar com o Senhor, faça isso, filho. Faça isso.